E chegando-se, Jesus falou e disse-lhes: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Prometo que vou ser bem breve aqui. Tentar me controlar aqui, porque quando Deus toma a gente dá lugar, e depois, o problema vem depois, né? Irmãos, o Senhor colocou essa palavra no coração faz uns 2 dias atrás. Eu quero falar um pouco de Jesus, irmãos. Nós vemos na igreja para ouvir de Jesus. Eu quero falar um pouco da vida de Jesus. Jesus, no capítulo 1 de Mateus, e no versículo 18, a Bíblia vai dizer que ele, pelo Espírito Santo, ele foi concedido no ventre de Maria. Jesus foi concedido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. No versículo 19, quando José sabe disso, a Bíblia diz que ele tenta esconder Maria, porque no pensamento de José, Maria tinha pecado, tinha adulterado. Mas um anjo à noite aparece a José dizendo: olha, é um presente? Um anjo à noite aparece a Maria, a José, meu Deus, um anjo à noite apareceu a José dizendo: não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que é gerado nela é do Espírito Santo. E porás o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo do pecado. Nessa noite, se nós estamos aqui, foi por causa do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que convenceu você a vir aqui a este povo. Foi o Espírito Santo que me convenceu. Com as minhas forças não vinha. Além do meu pulmão estar só a graça, a dor de cabeça, dor na nuca, 3 dias já. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Eu tenho que pregar sexta, eu tenho que pregar sábado, eu tenho que pregar quinta-feira, dia 7. Eu falei: Jesus, o que eu vou fazer? Mas a gente tem que fazer enquanto é dia, irmãos. O Espírito Santo gerou Jesus na vida de Maria. E foi o Espírito Santo que gerou Jesus na minha vida. Por quê? Porque ele me convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Em João capítulo 16, versículo 8 vai dizer isso. Você está aqui por causa do Espírito Santo, que convenceu você do pecado, do juízo e da justiça, e automaticamente Jesus foi gerado na tua vida. Então, se você veio aqui hoje, não é porque você não tinha o que fazer. Você não caiu aqui de paraquedas. Você está aqui porque Jesus foi gerado na tua vida. O Espírito Santo de Deus que convence te trouxe até este lugar. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Ela é mandacaia, sai de calanteca. E calabrasura mandaraia. Por isso que eu entendi a luta, irmão. Hoje foi uma luta para nós estarmos aqui. É nerevassa. E quando eu estava orando, Deus me deu alguma revelação. Crê quem quer, irmãos. Mas essa revelação Deus me deu em casa. Eu vi o espírito da morte rondando pessoas aqui da igreja. Decamandou, sai, decamandéria, e calabrasura mandaraia. E tem uma pessoa que está aqui dentro. É decamancho revácia. Que você ia descer a sepultura esse final de semana ainda, mas o Senhor está fechando a sepultura por causa da obra que Ele tem contigo. Alavassura mandaraia sai. Eu estava orando de madrugada e o Senhor me dava essa revelação. E calabrasura mandarava salve. Você tem sentido coisas no teu corpo, diz o Senhor, mas o Senhor está curando o teu corpo hoje, porque Ele é Deus que cura. Se você não acredita, não posso fazer nada, mas Deus me mostrou quando eu orava na madrugada. Tem alguém aqui que você ia descer a sepultura até o domingo, mas hoje Deus fecha a tua cova, diz o Senhor dos exércitos. Anaravassura mandaraia. Glória a Deus. No capítulo 2, Jesus nasce em Belém de Judá. Já preguei essa palavra várias vezes. E Belém de Judá era uma cidade pequena e de pouca importância, mas nasceu agora o Salvador da humanidade naquele lugar. A cidade era pequena, de pouca importância, mas quem nascia nela agora não era qualquer um, não era eu, não eram os obreiros, não era você, era Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você se sente pequeno,
Você olha aí do banco, olha para nós aqui em cima, mas eu não sou notado. O Senhor está dizendo, ainda que você apenas limpe a igreja, ainda que você apenas fique na porta, ainda que você está aí no banco, apenas orando, você é importante para Deus. Você pode ser pequeno para o homem, mas para ele você é grande, porque o que está em você é grande. Você pode se sentir pequeno, porque você olha para você, mas eu não faço nada, Senhor. Mas quem está em você é grande. Ele mandaia, saia, flaia, sai. Aleluia. Jesus nasce. No capítulo 3, Jesus já está grande. Aparece João Batista, primo de Jesus, 6 meses mais velho que Jesus. E ele aparece pregando o arrependimento. Estou falando, irmão, da trajetória de Jesus. O que Jesus fez, o que os discípulos, algum deles fizeram. E João Batista aparece pregando o arrependimento. No capítulo 4, versículo 17 de Mateus, Jesus parece pregando o arrependimento. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 38, o Pedro aparece pregando o arrependimento. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 19, está lá o apóstolo Pedro pregando de novo sobre o arrependimento. Nós precisamos se arrepender, porque Jesus está vindo, irmão. Jesus está nas nuvens só esperando Deus falar, desce. Nós temos que estar preparados para ouvir o toque da trombeta, porque não adianta eu ouvir pregar, louvar, cantar, revelar, profetizar e não estiver preparado para o grande dia chamado arrebatamento, que significa arrancar com força. Não vai dar nem tempo de você dizer, ai, Deus vai te arrancar da terra, eleva a sura, mandará. Tem gente que tem medo do arrebatamento e é crente. Tem alguma coisa de errado. Se conserte hoje, eu vou me consertar hoje, para que se a trombeta soar, eu possa estar com Cristo lá nas nuvens. E olha, irmãos, como eu clamo pela volta de Jesus, como eu tenho orado pela volta de Jesus. E tem muita gente que se preocupa muito, às vezes, só em adquirir e não almeja o arrebatamento. Se você soubesse que você vai andar em ruas de ouro, os muros são de jaspe, que lá você não vai sentir dor de cabeça, lá você não vai sentir falta de ar como eu sinto, na ravassura mandarápia, lá você não vai chorar o luto por alguém que você ama. Você pensava mais nas coisas do céu, na sua justiça, e as demais coisas não precisa nem correr atrás do Senhor. Acrescenta na tua vida. Eu não estou dizendo que você não pode adquirir, irmão, longe de mim, mas se preocupe primeiramente com o reino de Deus, com a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Deus vai acrescentando, mas a prioridade é Cristo. Você, irmão, se você parar para analisar, está começando guerras estão acontecendo acordos de paz. Você viu que o Papa ganhou um cavalo branco com o nome lá esquisito, mas que significa início. Cavalo branco é o do livro do Apocalipse. Se você meditar, estudar, irmão, a fundo, está tudo acontecendo para que o anticristo venha se manifestar. Mas antes disso, a igreja vai ser arrebatada. Não falta muito para Jesus voltar. Então, cada hora nós olhar para nós e se examinar. A gente tem o costume de se examinar só na ceia. Examine-se um homem a si mesmo, mas só na ceia. E um dia, irmão? Todos os dias nós temos que se examinar e olhar para a nossa vida e ver se nós estamos corretos diante do Senhor. Como eu clamo para Jesus voltar, porque eu não aguento mais sofrer. É todo dia uma enfermidade diferente. Mas se Jesus não voltar, eu tenho que fazer a obra. Se Jesus não voltar, eu tenho a minha família para cuidar. Então nós estamos no momento de se arrepender, de se humilhar. O dia de amanhã não me pertence. A morte pode chegar como aconteceu com uma mulher. Foi trabalhar, não voltou mais para casa. Nós podemos ir para o trabalho e não voltar mais. E aí a preocupação nem é tanto com a morte, é depois da morte. Para onde nós vamos? Para onde você vai? Para onde eu vou depois de morrer? Porque nós achamos que Jesus, ele tem, como que eu posso dizer? Ele tem que aceitar o que eu faço. Não. Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Ele ama o pecador, melhor dizendo. Mas ele não aceita o nosso pecado. Então o Senhor está dizendo, arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. A Salmo, no capítulo 4, já são 10:9. No capítulo 4, Jesus vai para o deserto, vai para o vale, vai sofrer antes de começar o seu ministério. Que nem o Rodrigo falou, que é uma realidade. Foi numa escola dominical. Jesus ficou 30 anos se preparando para o ministério em 3 anos e meio. Mas ele se preparou para o ministério. Depois ainda dos 30 anos, antes de começar a pregar, ele foi para o deserto. Ninguém começa pregando. Ninguém começa louvando. Não, você vai enfrentar luta. Você vai enfrentar prova. Você vai enfrentar dificuldade. Para depois Deus te levantar. Por quê? Porque senão o primeiro vale você vai cair. Primeira calúnia você vai cair. O primeiro pai do Senhor que o irmão não te der, você vai olhar, não vou mais para a igreja. A primeira oportunidade de Deus, do camarada te dar a oportunidade para você louvar, você não vai querer mais ir para o culto. Jesus precisa te enraizar para você sofrer. Eu sei quantas pancadas eu já levei. Eu tenho pouco tempo de ministério, mas se eu contar quantas pancadas que eu já levei, se você sentar para conversar comigo, e Deus pode me matar se eu estiver mentindo, me mata aqui no púlpito. Quantas pancadas eu levei em menos de 10 anos de ministério? E eu estou aqui. Porque eu passei por vários, e Deus não me permitiu o vale me matar, mas sim para me enraizar. Para quando vier esse tipo de coisa, entrar para o ouvido e sair pelo outro. Claro que às vezes a gente se irmão, a gente não é, a gente é ser humano. A gente é falho, mas automaticamente o Espírito Santo vai nos convencer, nós se arrepender. O Senhor me perdoa, falei isso, falei que não é para mim ter falado. Foi no momento da ira. Jesus se irou, claro, ele não pecou, né? Nós se iramos, às vezes pecamos. Mas enfim, você não vai começar a pregar. Você não vai começar a louvar. Você primeiro vai ter que passar pelo estreito, irmão. Estão pregando o evangelho que você não passa pelo estreito. Esse evangelho não é de Jesus, não. Jesus sai do deserto, escolhe discípulos. No capítulo 5 ele começa a sermão do monte. Do 5 ao 7 Jesus ensina os seus discípulos e a multidão. E foi falado de perdão aqui, Deus tinha colocado algo sobre perdão. Capítulo 5 de Mateus, versículo 23. Se o teu irmão tem algo contra ti, antes de tu oferecer a tua oferta no altar, vai e reconcilia com ele primeiro. E quando as pessoas estão oferecendo oferta no altar, não é só oferta de dinheiro, oferta de louvor, pregando, dirigindo, fazendo a obra e não perdoa, tem mágoa. Anaravá, se for falar 2 vezes perdão aqui, falei, é confirmação, Jesus. Anaravá, sai daí, irmão, se tem alguém, por exemplo, se eu entristecer alguém, enquanto eu não pedir perdão para essa pessoa, eu não preciso nem orar, minha sogra é prova. Até tem discussão com o esposo aqui, porque quem nunca discutiu no casamento? Mostre para mim aqui que eu quero aprender com você. Se eu não pedir perdão para ela, eu não consigo orar, eu não consigo. E tem gente que não perdoa. Eu não olho nem na cara. Eu não perdoo e quero fazer a obra. Sabe no céu que tu vai morar? Lá no céu tu não vai. Imagina eu estar intrigado com o Rodrigo. Jesus vim buscar a igreja, lá no céu, o Rodrigo está lá do lado, eu aqui, porque eu não via com a cara dele. Não. 2 coisas. Primeiramente, que nem no céu nós não vamos vir. Segunda coisa, se nós não pedir perdão para o outro, nós vamos para o lago de fogo. Ou nós se perdoamos, se abraçamos, ou nós vamos tudo o mesmo lugar que o Satanás vai. Nem a nossa oração Deus ouve quando nós não perdoamos. Nem nos perdoar e não nos perdoa quando nós não pedimos perdão a quem devemos. Mas olha isso, Mateus 6, 14 e 15. Se vós perdoar os homens a quem tem ofendido, eu vos perdoarei. Mas se vós não perdoar quem tem ofendido, eu não vos perdoarei. Então, se você não perdoa quem te ofendeu, você pode orar a semana inteira, pode fazer campanha, pode fazer isso, pode fazer aquilo, a tua oração não vai subir. Porque Deus não está te perdoando. É outro pecado que não tem perdão, além da blasfêmia com o Espírito Santo. Eleva-se a mandaraia, sai. Glória a Deus. Jesus prega o sermão do monte. E no capítulo 8, a Bíblia diz que um leproso, quando ele vê Jesus, ele adora o Senhor e diz: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. Jesus automaticamente disse: eu quero, seja limpo. E automaticamente ele foi curado.
O leproso, irmão, se você estudar, não podia estar no meio da sociedade, ficava no vale dos leprosos, esperando a morte. A lepra era altamente contagiosa. A lepra, para nós, simboliza imundícia, impureza, pecado. E o leproso, pode estudar, irmão. Ele tinha que, quando ele via alguém que não era leproso, ele tinha que dizer: imundo, imundo, eu sou imundo. Porque era altamente contagiosa a lepra. Eu vou falar. Tem muita gente que está leproso, infelizmente. Mas Deus está aqui para purificar nessa noite. O leproso tinha que falar: eu estou leproso, eu estou impuro. Hoje não. Os camaradas estão leprosos e não diz que estão leprosos, estão escondendo a sua lepra. Mas eles podem esconder do homem, mas de Jesus não esconde. O leproso tinha que bater no peito: olha, não chega perto de mim, eu estou contaminado. O leproso contamina, irmão. Se você está leproso, eu não estou aqui te julgando, não. Eu estou dizendo que Jesus tem o poder de purificar. Eleva, sai, aleluia, Jesus. Leprão tinha cura. Por isso que o camarada era levado até a morte. E tinha que gritar, bater no peito e dizer que estava leproso. Mas hoje não. As pessoas estão leprosas, não têm coragem de confessar os seus erros. Aí eles querem esconder de Deus, do homem, mas dele não esconde. Aleluia. Dele não esconde. Naravassura mandaraia. E calabadaia sai. No capítulo 9, Jesus faz alguns milagres. No capítulo 10, Jesus dá poder para os seus discípulos, para expulsar demônio, para curar os enfermos e para pregar o Evangelho. Eu estava analisando e Jesus falando comigo: se caiu uma pessoa endemoniada na igreja, será que nós estamos preparados para expulsar os demônios? Porque o que faz nós ter o poder de Deus, a unção, é oração. Nós estamos no culto de oração. A temática desse ano é que a igreja é movida pela oração. Se nós não orar, não adianta, não vamos conseguir permanecer. Outra coisa, quem não ora não vai subir no dia do arrebatamento. Porque o que te enche o azeite, o que faz o Espírito Santo estar na tua vida é oração. Aí se o endemoniado cair aqui, vão ter que ligar para o pastor setorial, vão ter que ligar para o pastor presidente do demônio, ou será que vocês estão preparados? O Senhor me comigo isso, Jesus falou comigo. Nós estamos mal acostumados de não querer orar, só querer que os outros orem por nós. Sabe qual mais? Eu acho difícil e eu acho muito ruim um pastor ter que ficar implorando para os irmãos em orar. Um dirigente do círculo de oração tem que ficar implorando para os irmãos em orar, irmão. Nós temos que vir com gratidão, porque nós era cachaceiro, traficante, que nem eu, não prestava. Era pior que o gadareno, a legião do demônio, o couro. Jesus limpou, deu um banho de misericórdia, não vem na igreja para orar e para agradecer a Deus. Tem gente que Deus deu carro, casa, e não tem o prazer de falar com Jesus. Quando você ora, você está falando com Jesus. E diz assim: não veja a hora de ser arrebatado para falar com Jesus lá no céu. Não fala nem aqui na terra, quer falar com Jesus lá no céu, meu irmão. Pelo amor de Deus, vamos orar. Muitas das vezes chegamos na igreja, em vez de orarmos, ficamos sentados. Claro, tem gente que não pode ficar de joelhos, eu entendo isso. Mas tem gente que pode e não ora, irmão. Foi Jesus que colocou essa palavra no coração, tem como fugir. É fácil orar? Não é fácil orar. Não é, irmão, é difícil. Mas se nós não vencer a nossa carne, irmão, a nossa carne vai nos vencer. E nós vamos acabar indo facinho pro mundo. É facinho. É 2 toques para Deus nos arrancar, o diabo nos arrancar da igreja. Aleluia. Quer expulsar demônio? Quer curar o enfermo? Experimente orar. Quer ser usado? Experimente orar. Vai ter uns valezinhos, vai ter uns desertos. Mas irmãos, é gratificante. Quando Deus te usa, ainda Deus confirma. No capítulo 11, meu Deus, é 9. No capítulo 11, João Batista está preso. João Batista é aquele que testifica de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus.
que tira o pecado do mundo. João Batista era primo de Jesus. Agora João Batista está preso, está no vale, vai morrer. Manda dois seus discípulos perguntar, olha, pergunta para ele se ele é o Cristo, ou temos que esperar vir outro. Daí Jesus manda os discípulos falar, olha, fala para João, os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo. Era Jesus falando para João Batista, aquilo que eu falei lá atrás eu estou cumprindo hoje. João, sou eu ainda Cristo. Você pode até morrer aqui, mas o teu lugar lá no céu está garantido. Não importa o que vão falar de você, irmão. Quanta crítica, irmão. Eu fiquei um ano em campo, até que eu estava endemoniado, mas não sabia quanto que eu chorei, irmão. Hoje nem tem lágrima mais para chorar. Mas eu estou aqui de pé, porque quem me sustenta é Deus, não foi um homem, foi Deus. Um dia eu falei pro Rodrigo, me ligaram lá em casa. Irmão, confesso que você sabe, irmão. O Rodrigo sabe, eu falei pro Rodrigo. Ele, Jesus. Eu não quis matar porque não estava começando. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu estou aqui sofrendo, chorando. A minha esposa testemunha quanto ela sofreu comigo. E eu sendo apedrejado, caluniado. E o camarada me liga ainda mandando eu confessar o meu pecado. Eu falei, Jesus, não, irmão, não tem pecado. A Bíblia diz que eu sou no seu pecado, irmão. Ele falou, amém, amém, tá, desligou. Um dia veio uma turma de uma igreja, de outro ministério, ficou lá em casa orar, o cara botou a mão na minha cabeça. Confessa, confessa. Sai demônio, que isso só demônio, eu olhei pra cara dele. Irmão, diante de Deus. Só Deus sabe o que passa na mente do cara. Porque eu estava em cima de uma cama, eu estava endemoniado. Eita Deus, às vezes quando eu postava uma dieta, eu me arrependia. Se eu estou endemoniado, eu disse, sou demônio, irmão. Tem gente que diz que depressão, ansiedade é demônio. Tem casos e casos, irmão. Você leu a história de Elias? Elias estava benzendo depressivo, pedindo a morte. Quem que pede a morte? É uma pessoa que está benzendo depressiva. Elias estava nessa. Moisés pediu a morte. Em Números 11, não me fala memória. Tem depressão que é demônio, tem depressão que não é, irmão. Tem crente depressivo. Angustiado, a depressão não. Uma vez ele falar para mim que tem depressão que é demônio, não, é o diabo e acabou. Então bota a mão na cabeça e tira se tem aqui. Eu falo não. Mas vamos adiante. Aí Jesus no capítulo, eu vou adiantar um pouco, porque já são 9 horas. No capítulo 18, Jesus fala para os discípulos, que é para os discípulos se converter e se tornar como uma criança. Porque senão de maneira nenhuma, está escrito lá, Mateus 18, versículo 3, de maneira nenhuma nós entraremos no céu. Primeiro nós temos que se converter, mudar de vida, mudar o caráter, mudar as nossas coisas que nós fazíamos lá no mundo. Depois tem que se tornar como uma criança. Mais uma vez, eu volto ao perdão. Se eu bater na minha filha agora, ela vai ficar brava comigo ali, mas depois ela vai me abraçar e dizer que me ama. O que eu faço isso em casa, eu bato nela, fico assim comigo, ela vem e diz que me ama. E será que hoje em dia não dá para olhar para a irmã, não dá para olhar para o irmão? Ele levou para a cara daquela irmã, ele não vai. Eu estou no céu, tu não vai morrer. Se tu não vai com a cara do irmão, não vai com a cara da irmã no céu, tu não entra. Eleva a sua mandaraia. Foi falar daqui, nós temos que amar o próximo, é difícil, irmão. Imagina tu ser caluniado como eu fui caluniado hoje para uma pessoa e não falei nada, fiquei calado. Falei, Jesus, o que eu fiz com ele por isso? Mas estou aqui. A pessoa está em casa, mas não tenho mágoa. Irmão, se eu contar a minha história, eu não tenho tempo para contar a história. Entregar Jesus. Nós temos que se converter e se tornar como uma criança. Porque tem gente que fica magoada por qualquer coisinha. Eu passei por tanto vale que não é qualquer coisinha que me derruba hoje. Antes era. Eu vou ser sincero, eu falei um dia aqui numa reunião com o Rodrigo, eu sou maduro em algumas partes. Porque eu não tenho vergonha de falar. O Rodrigo sabe, eu converso com ele. Eu sou imaturo em algumas partes, eu tenho que mudar. Ninguém aqui é perfeito, nós somos santos. Tem gente pregando dizendo que nós não somos santos, irmão. Não, a Bíblia nos chama de santo. Lá no céu nós somos conhecidos como santos. Santo não é uma pessoa que não peca. Santo é uma pessoa que é separada das coisas erradas do mundo. Nós não somos perfeitos. Naraya, Flaya, Aleluia.
Eu vou adiantar aqui, irmãos, Mateus 26. Jesus está lá no Getsemane, Pedro, Tiago, João orando. Está lá Judas, juntamente com os escribas, pronto para entregar Jesus. Judas chega lá e fala: olha, o que vocês quiserem me dar, ó, eu entrego ele. Deram 30 moedas de prata para Judas. E Judas foi lá e entregou Jesus. Tem pessoas que estão trocando Jesus por qualquer coisa, irmão. Trocando Jesus por bem material, por cargo. Ah, se não der aquele cargo para mim, se não deixar eu orar hoje, se eu não for eu que for louvar hoje, se não for eu que for pregar hoje, quanto tempo que eu estou sem pregar, irmão? Quanto tempo? E olha, irmão, Deus é testemunho que Deus me mata. Eu, ao mês, eu choro, Senhor Jesus, eu quero pregar de novo. Eu pregava quase todo dia, irmão. Teve uma vez que eu preguei 6 dias a fio, só não preguei o 7º dia porque eu tinha que ficar na igreja pelo menos um dia. Eu amo as pessoas, né? Às vezes olham assim, a aparência da gente, mas só Deus sabe o que a gente sofre. Eu choro pedindo para Deus me dar um pulmão novo, porque eu não consigo nem orar mais. Quantas pessoas me pedem oração, irmão? É ainda por áudio, né? Olha que é revelação. Um dia o irmão me ligou, saindo um pouco aqui: irmão, olhe por mim. Se Deus se revelar algo, meu Deus. Falei: irmão, você está com muito, irmão. Se Deus revelar, a gente entrega. A outra irmã veio pedir: olhe por mim, irmão. Então que Deus mostre ele meu marido. Eu falei: não, Jesus, não. E a gente precisando de uma oração às vezes dando uma visita. Mas assim, irmão, coisa que eu mais amo, Deus sabe. Eu falei: Jesus, se tu me dá um pulmão novo, até cantar eu vou. Nem que eu acabo com o povo. Porque eu não sei louvar, irmão. Não, não sei cantar, né? Louvar e louvo. Eu falei: Jesus, se me dá um pulmão novo, eu vou cantar. Vai ver, Jesus, quantas visitas eu vou fazer. E aí, de vez em quando, tu faz uma visita meio por fora aí. Eu quero ter o prazer de estar na obra, irmão. Tem gente que vem aqui, parece que sei lá, irmão. Às vezes você me vê quietinho, é por causa da falta de ar. Esse último culto que eu venho aqui, eu passei mal. Mas eu não vim falar de mim, não vim falar dos meus erros, dos meus problemas, que sempre falar para Jesus. Mas eu vim incentivar você, irmão. Não troque Jesus por qualquer coisa. Quando você tem muitas coisas difíceis, mas aqui estou. E Jesus foi crucificado. Jesus foi entregue por Judas. Estava lá na cruz Jesus e mais 2 pessoas. Jesus morreu para que eu e você estivéssemos aqui. Aleluia! E nós queremos virar as costas para Jesus por qualquer coisa. Não vemos o sacrifício que Jesus fez por nós. Ele levou chicotadas, que se nós levássemos uma, nós já entregávamos tudo. Como diz o ditado, Jesus tinha o poder de matar todos eles. Se fosse nós, humanos, se nós tivéssemos o poder que Jesus tem, na primeira chicotada ele mandava matar tudo. Nós mesmos matávamos, mas não, ele aguentou. Para que nós estivéssemos aqui. E se nós estamos aqui hoje é por causa de Jesus. E ele deu uma ordem para nós. Para nós pregar o evangelho a toda a criatura. Batizar as pessoas. Curar os enfermos. Esse é o propósito da igreja na terra. Ninguém foi chamado para ficar sentado apenas no banco. Nós fomos chamados para abrir a boca e fazer a obra de Deus. E calabraçura mandarada, está na hora de nós despertar. Mas irmãos, estão me perseguindo. Não importa se estão me perseguindo. Faça a obra de Deus. Glória a Deus. Quantas perseguições? E hoje, irmão, a perseguição, se nós for analisar, a perseguição tinha que vir do ímpio, do diabo. Estamos sendo perseguidos pelos crentes. Pelos crentes, irmão. Eu nunca persegui ninguém, irmão. Diante de Deus. Já falei, já murmurei, não vou ser hipócrita. Vai pedir perdão. Mas tem gente crente perseguindo crente, irmão. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. Está na hora de nós mudar. Esse dia eu estava olhando na minha casa, irmão. Deus mostrava muito derramamento de sangue aqui no paraíso. Muito derramamento de sangue. Se nós, a igreja, está um perseguindo o outro, um querendo puxar o tapete ou derrubar o outro, o que vai acontecer? O diabo vai fazer a festa. Em vez de nós povoar o céu, o diabo vai povoar o inferno. O nosso papel é povoar o céu. Aleluia. O diabo vai conseguir levar para o inferno? Vai. Mas que nós conseguimos pelo menos ganhar uma alma. Que seja. Ah, mas eu não ganhei uma alma. Você orou por uma alma. Glória a Deus.
E através da tua oração, alguém foi lá e salvou aquela alma. Que nós possamos estar aqui nessa segunda-feira no ciclo de oração. Eu culto o ciclo de oração. Orando, irmão. É difícil, é cansativo, tem gente que trabalha. Às vezes tem a doença. Eu voltei 2 ciclos de oração por motivo de enfermidade. Mas lá na minha casa vocês estão orando. Vamos orar, irmão. Se coloque de pé com Jesus, já são 9h10. O ciclo de oração vai louvar, irmão. Era para ter louvado antes, mas já tinha passado um pouco horário. Eu vou pegar algumas coisas que o Senhor me revelou aqui, irmãos. Irmão Fabiano, Deus está te dando livramento de acidente. Um acidente fatal. Na Navassura Mandarai. Grande é o livramento, diz o Senhor. O diabo está furioso de estar aqui dentro nessa noite. Mas grande é o livramento, porque o Senhor tem uma obra contigo. Queira você ou não, diz o Senhor, a obra que Ele tem contigo vai ser concretizada. Se não for pelo amor, eu, Senhor, vou permitir coisas terríveis. Mas vou te trazer, porque a obra que tem contigo é grande. Na terra, diz o Senhor dos Exércitos. Anaravassura Mandará. Irmã Evanda, faz dias que Deus me revelava, mas faz muito tempo. Foi feita uma obra de macumba contra a tua vida para te deixar de cadeira de roda. Mas o Senhor está curando, repreendendo essa obra de macumba e te livrando de ficar de cadeira de roda. Anaravassura Mandará. O Senhor falava comigo assim que Ele tem uma grande obra contigo, um grande projeto. E o Senhor manda dizer que tu vai passar por um processo de lapidação. O Senhor vai te lapidar. Vai doer um pouco, diz o Senhor. Vai assar. O Senhor vai trabalhar algumas áreas da tua vida que precisam ser mudadas. Mas é necessário por causa do chamado que Ele tem na tua vida. Naravassura Mandarai assai. Grande a obra. Naravassura Idéria Mandará. O Senhor vai fazer um reboliço por esses dias. E tu vai entender que Deus falou contigo hoje. Diz o Senhor dos Exércitos. Irmão Paulo, muitas vezes vem o desânimo. O Senhor fala comigo que muitas vezes vem o desânimo, a tristeza. Mas o Senhor, nessa noite, Ele está te renovando. E manda dizer que é para marchar, porque o que Ele tem contigo não acabou ainda. Se os teus filhos estão vivos, é por causa das tuas orações. Ainda mesmo fraco, se tu parar de orar, se tu não fazer minha obra do Senhor, eu permito o vale. Porque aquele que coloca a mão no arado não é digno de olhar para trás, diz o Senhor. Grande a obra que o Senhor tem contigo, né? Pode as pessoas olhar para ti, não dá nada, mas eu, Senhor, te conheço, sei de onde te tirei, e grande é o projeto que eu tenho contigo na terra, homem, diz o Senhor dos Exércitos. E calavaçais, o irmão pode se preparando para louvar. Não vai louvar? Tá bom. Irmãos, o Marcos, quando está ouvindo, Deus lá comigo, que Ele está dizendo um grande livramento de morte. Anaravassura Mandará. Muitos olham para ti e não dão nada, te julgam e te apontam. Mas o Senhor vai te levantar e vai mostrar para muitos que Ele é na tua vida. Naraya sai de Camandória e Calabrassura Mandará. O Senhor conhece teu coração e sabe que tu tem um coração voltado para a obra. O diabo tentou te matar quando tu caiu, quebrou teus pés, o Senhor falou comigo. Mas não conseguiu por causa das minhas mãos, diz o Senhor. E se tu está de pé hoje é por causa da minha misericórdia. E hoje eu fecho a tua sepultura, diz o Senhor dos Exércitos. Dizer que a oração vem até a frente, irmão. O grito do horário no hospital. Dizer que a oração vem até a frente. Irmã Luciana, quando estava sentada ali, o Senhor falou comigo assim: fala para ela que eu não vou curar ela, mas vou permitir ela passar pela mão da medicina. Anaravassura Mandaraia. E Calabarraia, céu, Edéria, Mandarácia. O Senhor vai permitir você passar pela mão dos médicos. E lá na frente você vai testemunhar que Deus é na tua vida. Ei, Calavassubidéria, Mandaraia, sai. E o Senhor está levando alguém da tua família da morte. É um dos teus filhos, não sei quem é. O Senhor está fechando a sepultura. É Nereba, Calavassai. Deus me mostra a pessoa no meio de umas ferragens, um carro batido, decamandou rebácia. Mas o Senhor fecha a sepultura desta pessoa. Ele Mandaraia, sai, decamandória. Porque grande é o mistério que o Senhor tem com essa pessoa na terra, diz o Senhor dos Exércitos. Laravassura Mandaraia. Eu não te conheço, mas o Senhor te trouxe a este lugar, porque Ele tem um projeto contigo, uma obra. Decamandou rebácia.
diabo está furioso contigo. O diabo quer te matar, mulher. De calavassura mandarada. O diabo quer te matar dormindo, sufocada. Mas hoje o Senhor joga por terra um demônio que rondava onde tu mora. E calavassura mandaraia. E o Senhor manda te dizer que se tu se posicionar e ficar como Ele quer, Ele vai te levantar como uma grande pregadora do Evangelho. Diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmão? Deus abençoe a todos. Se alguém para aceitar Jesus, reconciliar, a oportunidade é agora. Bom, você vai receber convite para sair, vai para a lanchonete, para ir para o shopping. O melhor convite é esse. Tem alguém para aceitar Jesus? Esse é o melhor convite. Se Jesus voltasse, eu queria que Ele voltasse agora. Mas não é como eu quero, é como Ele quer. Não tem ninguém para aceitar Jesus? Anarabasai de Camandor. E Calabraçura Mandaraia. Ela mandou revaia, sai. De cá mandou remia, laia, esse varão eu nunca tive na minha vida. Mas Deus me mostrava que levando uma facada. Você estaria em tal num certo lugar, não sei aonde. Mas Deus me mostra você levando uma facada. E o Senhor está te livrando da morte. Porque tem uma obra aqui. E foi Ele que te trouxe aqui. Independente de você não viria. Mas o Senhor te trouxe nesse lugar. E o Senhor manda te dizer que Ele tem uma obra contigo. Anaravassura mandará, Ele já te livrou da morte. Camandou remiasai. Tem alguém que ora por ti, de camandu remiaflas. O Senhor manda te dizer que Ele tem uma obra que te chama nessa noite. Eleva do rebassai. A obra vai ser concluída na tua vida, mas não depende apenas dele, depende de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Querido, estenda a tua mão para cá, vamos orar por essas vidas que estão aqui na frente do altar. Senhor, meu Deus, Pai, diante do altar estão teus filhos, tuas filhas, Pai, que vieram apresentar algo aqui, Pai. Tu sabe e conhece, Tu és o Deus que sonda o coração do homem, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estender a tua mão, Pai, sobre essas vidas.